na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. A gente vai falar um pouco da morfologia desses sistemas e depois eu vou conversar sobre o controle endócrino do funcionamento desses dois sistemas. A ideia hoje é fazer um panorama bem geral que vai englobar conteúdos que vocês viram na semana passada e nessa semana. Para isso, eu trouxe hoje a ajuda de um amigo, né, que é esse modelo anatômico, para que vocês tenham uma ideia de escala, de tamanho e de onde estão localizados esses órgãos e esse sistema que vocês viram no texto. Né? Então, está aqui esse modelo, é um modelo de plástico, e ele está representando um homem, né, um homem de estatura média, menor que eu um pouquinho, mas um homem de estatura real. E a gente pode ver aqui, eu tirei alguns órgãos para facilitar a nossa aula hoje, não todos, mas tirei alguns, tirei o estômago, o intestino, o fígado, para vocês conseguirem visualizar a cavidade abdominal, que é o que está aparecendo aqui. Né? O que interessa para a gente hoje é o sistema reprodutor, que está aqui embaixo, como vocês podem ver. Né? Vocês conseguem ver, a partir desse modelo já, a genitália externa masculina, né, o pênis, e o escroto, que está aqui abaixo do pênis, a bolsa escrotal, que é onde estão os testículos, que são as gônadas masculinas. Bom, vamos tirar o aparelho aqui da cavidade abdominal para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu estou tirando ele aqui da cavidade e vou abrir ele para a gente conseguir olhar o que tem dentro. Então, uma vista lateral, vocês conseguem ver aqui o pênis e a bolsa escrotal. Eu vou abrir ele agora. Então, a gente consegue ver aqui ter uma visão lateral. Nós vemos a bexiga, aqui maior, né? Conseguimos ver a próstata e a uretra, né? Que é o canal comum que leva a urina e o sêmen, como a gente vai ver na figura agora adiante. E a gente consegue ver também o corpo esponjoso e o corpo cavernoso que formam o pênis. Vamos passar para a figura para a gente poder ter uma ideia melhor dessas partes que eu estou mostrando aqui no modelo. Bom, nessa figura, então, a gente tem aquele mesmo plano, né, aquele mesmo corte, a gente estava olhando no modelo e a gente consegue ver algumas coisas com mais detalhe, algumas estruturas com mais detalhe. Então, aqui tem a genitália externa, o pênis, né, a glande do pênis, o corpo do pênis, o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, por onde passa a uretra. Né, o corpo cavernoso é aquela parte que se enche de sangue durante a ereção e que faz com que o pênis fique rígido, né, que é importante para o ato sexual. Isso acontece porque existe vasodilatação dos vasos aqui que irrigam o pênis, né, durante a ereção, quando a pessoa está excitada e o pênis se enche de sangue, o corpo cavernoso se enche de sangue e o pênis fica erétil. A gente consegue ver também que o sistema reprodutor masculino ele é constituído basicamente de ductos, né, um sistema de ductos e um sistema de glândulas acessórias. Então, os ductos estão aqui. Primeiro a uretra, que a gente acabou de falar, né, a uretra sai lá da bexiga urinária, e o duto ejaculatório, que vem lá, né, é uma continuação do ducto deferente, como vocês viram no texto, e que vem lá dos testículos, que a gente vai falar a seguir. Esse sistema de ductos, ele é acoplado a algumas vesículas, que são as vesículas que produzem o sêmen. Né? A gente pode ver aqui a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulborretrais, né, que estão aí na figura. Essas três glândulas ajudam a produzir, cada uma produz um componente do sêmen, cada um tem uma importância, então componentes que vão nutrir os espermatozoides, que vão lubrificar esses dutos para que os espermatozoides possam passar, que vão fornecer um pH adequado para os espermatozoides, enfim, tem uma série de funções que vocês viram no texto. E a gente consegue ver nessa figura também o testículo, né, que são as gônadas masculinas, estão aqui dentro da bolsa escrotal. É importante a gente ressaltar, vocês já devem ter ouvido falar isso, mas é importante a gente lembrar que a função da bolsa escrotal é manter os testículos fora do corpo, fora da cavidade abdominal, não fora do corpo, é claro, mas fora da cavidade abdominal. Porque a temperatura necessária para os espermatozoides se desenvolverem a contento é uma temperatura um pouquinho mais baixa, né, em torno de 2 graus mais baixa do que a temperatura interna do nosso corpo. Então, a função dos testículos é manter os espermatozoides fora do corpo para que possa ocorrer a correta produção desses gametas. E é claro que existem músculos que conseguem retrair o testículo ou
relaxar para que o testículo saia, dependendo da temperatura do ambiente. Então, quando está muito frio, é importante que o testículo se retraia, né, que a bolsa escrotal se retraia para os testículos entrarem na cavidade abdominal para absorver o calor do corpo. No calor, o contrário. Então, a ideia é sempre manter, voltando àquela ideia de homeostase, manter a temperatura adequada, um pouquinho mais baixa que a temperatura do corpo humano, para que ocorra a correta gametogênese, a correta produção dos gametas masculinos. Bom, vamos olhar agora qual é a anatomia, qual que é a anatomia dos testículos. Eu vou fazer um corte aqui num desses testículos, vocês sabem, nós temos dois, né? E o testículo, a gente pode observar nesse corte, ele é formado por um conjunto de túbulos, né, minúsculos túbulos, bem enovelados, que ficam nos lobos do testículo, e é nesses túbulos, chamados túbulos seminíferos, que os espermatozoides são produzidos, né, que os gametas são produzidos. Então, eles vão continuamente sendo produzidos, são em torno de 200 milhões de espermatozoides produzidos por dia, é muita coisa, né? Então, eles são produzidos nesses túbulos, que estão bem enovelados, e esses túbulos, eles se encontram, eles formam um tubo único na saída do testículo, formando uma estrutura também enovelada, um túbulo também enovelado, que a gente chama de epidídimo, né? Ele está representado aqui em volta do testículo. Os espermatozoides passam algum tempo aqui no epidídimo, e esse tubo, o epidídimo, ele se torna o ducto deferente, que depois vai virar a uretra, vai se encontrar com a uretra, vai virar a uretra, e é a via de saída para os espermatozoides. Então, começa com os túbulos seminíferos, duto deferente, depois uretra. Ele vai se encontrar lá na região da próstata com a uretra. Bom, resumindo então, só para voltar àquela figura anterior, que a gente tem um sistema de dutos que começa lá no testículo, né, duto deferente, uretra, e glândulas acessórias que produzem o líquido, né, pelo qual esses espermatozoides, esses gametas vão trafegar até sair do nosso corpo durante o ato sexual. Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. Para falar do sistema reprodutor feminino, nosso modelo agora se transformou numa mulher, né? Então, a gente pode ver que ele agora tem a forma de uma mulher. A gente, nesse modelo, consegue ver aqui na parte de cima as glândulas mamárias, né? Então, os auréolos, né, o mamilo, que é por onde passam os ductos lactíferos, né, onde o bebê suga o leite. As glândulas mamárias, elas são constituídas, claro, as mamas são constituídas basicamente de glândulas mamárias e de tecido gorduroso. Elas ficam em cima do músculo peitoral, né? Atrás do músculo peitoral tem as costelas e os músculos intercostais. E, claro, tudo isso aqui fica em cima da caixa torácica. Eu não vou tirar, eu vou deixar do jeito que está aqui, porque não é o que interessa para a gente agora. A gente vai falar um pouquinho agora do aparelho reprodutor aqui embaixo, né? Também eu tirei as vísceras, para a gente conseguir olhar a cavidade abdominal, e a gente consegue ver, a partir dessa perspectiva, já o útero ali, né? Que é essa estrutura aqui que a gente vai estudar daqui a pouco, alguns ligamentos que fixam o útero na cavidade abdominal, e o púbis, né? Aqui do lado de fora, né? A sínfise púbica, que é esse osso, o púbis aqui, que é onde nascem os pelos pubianos, e se eu tirar, eu vou agora retirar esse pedaço, eu consigo ver a genitália externa feminina, que é a vagina, né, que é constituída pelos grandes lábios e os pequenos lábios. Se eu abrir a genitália, eu consigo ver a parte interna do aparelho reprodutor feminino que está aqui, né? Esse modelo está grávido, né? Está grávida, a gente consegue ver o feto aqui dentro do útero. Isso aqui é o útero, né? Aqui são os canais, o reto, né? Que é o reto e o ânus, que vem lá do intestino, a vagina, o canal vaginal e a uretra. Ao contrário que sai lá da bexiga, urinária. A gente vai ver que, ao contrário do sistema masculino, o sistema feminino possuem dois dutos diferentes. O sistema urinário e o sistema reprodutivo possuem dutos diferentes. Vamos olhar aqui na figura que a gente vai conseguir ver melhor essas estruturas. Bom, essa aqui é uma visão posterior do útero, né? Enquanto essa visão que a gente teve aqui foi uma visão anterior, essa aqui é uma visão posterior. Então, a gente consegue ver o útero aqui,
né? O útero, quando a mulher não está grávida, ele na verdade ele é uma cavidade virtual, né? Os dois endométrios eles estão colados. Então, o que é o endométrio? Aproveitando que eu acabei de mencionar. O endométrio é uma das camadas que formam o útero. O útero é formado por 3 camadas, vocês viram, né? E as duas que importam, as duas mais importantes funcionalmente aqui é o endométrio. O endométrio é aquela parte onde o embrião se implanta, é aquela parte que descama todo mês, né, causado quando a mulher não está grávida, que descama durante a menstruação. Então, essa camada mais interna do útero. Né? E o miométrio, que é um músculo que forma o útero. É um músculo que, quando o bebê vai nascer, contrai para que ocorra a expulsão do bebê. Essa camada mais grossa aqui chamada miométrio, né? Mio de músculo. A gente pode ver aqui o final do canal vaginal, né? Começa lá nos pequenos lábios. Então, o final do canal vaginal, o colo do útero, o fundo do útero aqui em cima, né? O útero ele tem um formato de uma pera invertida. E a gente consegue ver também as trompas de Falópio, né, as tubas uterinas, que unem o útero aos ovários, que estão aqui em branco. Os ovários são as gônadas femininas, é onde são produzidos os gametas femininos, ou seja, os óvulos, e os hormônios sexuais femininos. Então, assim como os testículos produzem os hormônios sexuais masculinos e os gametas masculinos, os ovários seriam correspondentes na mulher. Produzem os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, e os gametas femininos, ou seja, os óvulos. Eu queria agora conversar um pouquinho com vocês, nessa última parte da aula, sobre como é que se dá o controle do funcionamento, né, do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Eu vou fazer um esquema bem geral aqui que vale para os dois, né, porque algumas coisas são comuns tanto ao funcionamento do sistema feminino quanto do sistema masculino. E o principal controle da função desses dois sistemas é endócrino, né? Ou seja, o sistema endócrino, a gente não estudou ainda o funcionamento exato desse sistema, mas dá para a gente ter uma ideia geral de alguns dos princípios que regem esse funcionamento. Então, a gente tem aqui o chamado eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Né? O que é esse eixo? Na verdade, esse eixo é constituído por uma estrutura do sistema nervoso central, né, uma estrutura que fica lá no diencéfalo, que é o hipotálamo, uma glândula que fica logo abaixo do hipotálamo, juntinho do hipotálamo, né, lá no encéfalo também, que é a hipófise, e as gônadas que a gente acabou de ver, né, os testículos e o ovário. Essas 3 estruturas estão quimicamente interconectadas. A gente já vai falar disso. O hipotálamo, para vocês terem uma ideia, dá para a gente usar o nosso modelo ainda para mostrar o hipotálamo. Se eu quisesse observar ele nesse modelo, eu teria que tirar aqui, como está mostrado no modelo, né? Abrir a caixa craniana, aqui está o cérebro, né? Está o córtex. Eu teria que pegar um pedaço do cérebro e ele fica localizado bem medialmente aqui, nessa estrutura que é conhecida como diencéfalo. Do diencéfalo fazem parte o tálamo e o que está embaixo do tálamo, e por isso recebe o nome de hipotálamo. Ele fica bem aqui, depois vocês olhem no texto que tem uma figura mais mostrando melhor isso. E logo abaixo do hipotálamo, estaria mais ou menos aqui, não está mostrado nesse modelo, a gente teria a glândula hipófise. A glândula hipófise é uma glândula que comanda várias outras glândulas do organismo, por isso ela é conhecida como glândula mestra. Né? Então, ela não é bem mestra porque é o hipotálamo que comanda, entre aspas, o seu funcionamento. Né? Mas ela controla, através de hormônios, o funcionamento de várias outras glândulas. Deixa eu colocar de volta aqui. Vamos passar para a nossa figura para entender, então, como é que se dá esse controle. Bom, já vimos que o hipotálamo fica lá no diencéfalo e faz parte do sistema nervoso central. O hipotálamo está sob influência de vários estímulos, tanto estímulos externos quanto estímulos internos, ou seja, estímulos do ambiente quanto estímulos endógenos, estímulos que o nosso próprio organismo produz. Né? A partir desses estímulos, o hipotálamo produz um hormônio, né, uma substância química, chamada hormônio liberador de gonadotrofina, né, GnRH. Eu sei que esses nomes dos hormônios, vocês vão começar a ver a partir de agora vários hormônios com várias siglas. O nome não é esses nomes não são tão difíceis quanto parecem, né? Porque o nome diz exatamente qual é a função do hormônio. A função do hormônio, nesse caso, como o nome diz, a função desse hormônio é liberar gonadotrofina. A gente não sabe o que é gonadotrofina ainda, mas a gente já vai olhar. Então, o hipotálamo secreta o GnRH cai numa pequena circulação, chamada circulação porta, que existe entre o hipotálamo e a hipófise, e esse hormônio vai parar lá na hipófise. Ele vai agir sobre
é a hipófise, sobre células específicas de uma região da hipófise chamada adenohipófise, ou hipófise anterior, né? Vai se ligar a receptores nessas células. Em resposta à presença desse hormônio, né, do GNRH, a hipófise vai secretar dois outros hormônios que são as gonadotrofinas, né, substâncias que provocam o crescimento e o desenvolvimento das gônadas. Por isso recebem o nome de gonadotrofinas. São secretadas pela hipófise, por uma parte da hipófise chamada adenohipófise, em resposta à ação a ligação do GNRH. Bom, quais são as gonadotrofinas? Existem duas gonadotrofinas que são o LH e o FSH, tanto no homem quanto na mulher. Tudo que eu estou falando aqui vale para os dois sexos, né? O LH chama-se hormônio luteinizante e o FSH chama-se hormônio folículo estimulante. Eu sei que as siglas não batem exatamente com o nome do hormônio, porque os hormônios o nome vem do inglês, né? E mesmo o nome dos hormônios às vezes não bate muito com a função atual que a gente conhece, porque, enfim, tem um motivo histórico de por que esses hormônios têm esses nomes. Então, às vezes, eu disse que era fácil, mas em alguns momentos vai ficar confuso, mas vocês vão ver que conforme vocês forem estudando, esses nomes vão começar a ficar automáticos. Então, voltando aqui, o LH e o FSH são dois hormônios, são duas gonadotrofinas, são dois hormônios que são produzidos pela hipófise e vão agir nas gônadas. Daí o nome gonadotrofinas. Bom, quando esses hormônios chegam até as gônadas, até os testículos no homem ou os ovários na mulher, esses hormônios vão estimular a produção de dois outros hormônios, né, na verdade de três outros hormônios, que são os hormônios sexuais, né, produzidos pelo testículo e pelo ovário. Quais são os hormônios sexuais? No homem, o principal hormônio sexual é a testosterona, né, um andrógeno, um hormônio relacionado com as características masculinas. E na mulher, os dois principais hormônios sexuais são o estrógeno e a progesterona, são os hormônios femininos. Tanto o estrógeno e a progesterona na mulher quanto a testosterona no homem vão promover o desenvolvimento, no desenvolvimento fetal eles vão promover o desenvolvimento das genitálias externas e internas masculina e feminina. Depois do desenvolvimento, durante a puberidade, quando ocorre um outro pico, um segundo pico de liberação desses hormônios, você tem o desenvolvimento das características sexuais secundárias, tanto no homem quanto na mulher, né? No homem, o crescimento de pelos, o aumento da musculatura, a voz fica mais grossa porque ele tem ação nas cordas vocais, e na mulher as características sexuais da mulher, né? Distribuição de gordura no corpo, o crescimento das mamas e assim por diante. Tanto as gonadotrofinas quanto os hormônios sexuais são importantes e têm um papel chave na chamada gametogênese. Não é um assunto que a gente vai ver hoje, mas aproveitando que eu estou falando dessa regulação endócrina, eu queria dizer que esses dois, tanto as gonadotrofinas, ou seja, LH e FSH, quanto os hormônios sexuais, têm um papel central na produção de gametas, né, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Então, a produção de gametas, onde que ela ocorre? Ela acontece nas gônadas, né? Então, vocês vejam que as gônadas têm uma função dupla. Uma é produzir os hormônios sexuais, que são responsáveis pelo comportamento reprodutivo feminino e masculino. E a segunda função é a gametogênese, a produção de gametas, né, que vai dar continuidade para a nossa espécie. E a produção de gametas está relacionada, depende tanto do LH quanto do FSH, a gente vai ter uma aula só disso, de gametogênese, quanto da presença dos hormônios sexuais, testosterona e, no caso do homem, estrógeno e progesterona no caso da mulher. A gente também vai ter uma aula um pouquinho mais específica, principalmente no caso da mulher, que a coisa é mais complicada, vocês vão ter uma aula só sobre ciclo reprodutivo, e aí vocês vão ver qual que é a interação que existe entre LH e FSH e o estrógeno e a progesterona. Pessoal, por hoje era isso. Nas próximas aulas a gente vai olhar um pouco mais de detalhe esses processos e até lá.